Saúde, amada igreja, com a paz de Jesus Cristo, igreja, que Deus abençoe a todos. Uma boa tarde, nós iniciamos, hoje uma tarde no canal Palavra e Oração, amém, igreja? Aqui quem fala contigo é o Bispo Gerson Conceição, amém? Aonde você quiser se inscrever, você vai lá, coloca Bispo Gerson Conceição, tá? Ou você coloca Bispo Gerson Conceição, tudo junto. E ali você vai estar se inscrevendo no canal, vai estar ouvindo, e vendo as orações, que vão estar aqui, palavra, amém, igreja? Muita coisa boa a gente vai poder fazer nesse canal, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, igreja. Eu peço a você nesse momento que você abra a tua Bíblia, lá em Isaías 55, versículo 3, amém? Isaías 55, versículo 3. Nós vamos aí estar falando da palavra de Deus, amém? Ministrando a palavra do Senhor, e Deus falará contigo nessa tarde de hoje, amém? Inclina a tua cabeça nesse momento, em nome de Jesus Cristo, nós vamos orar. Já prepara aí também teu copo com água, como está aqui, teu copo com água. Prepara aí tua peça de roupa, fotografia, caso justiça, carteira de trabalho, exame médico, currículo, sangue do cordeiro, azeite. Nós vamos orar e falar com Deus, amém, igreja? Glória a Deus, Nós vamos estar aí falando com o Senhor. Glória a Deus, inclina aí a tua cabeça e vamos orar. Soberano Deus, amado Pai, Senhor. Deus, motivo de alegria, Senhor, de estar entrando mais um dia nesse canal, palavra e oração, Senhor, para trazer a palavra para aquele que necessita, aquele que precisa, Senhor. Deus, que em nome de Jesus Cristo, Pai, que a palavra venha chegar no coração daquele que precisa nessa tarde, meu Pai. Eu não sei quem, Senhor, mas o Senhor sabe quem precisa, Senhor. Deus, então, Senhor, meu Pai, possa levar essa palavra ao necessitado, aquele que tanto precisa hoje de uma palavra, porque diz a tua palavra, uma palavra muda a história, muda uma vida, Senhor. Então fala, Senhor, a glória conosco nessa tarde de hoje. Já te peço, Senhor, que não seja o homem, que não seja a carne, que não seja eu, mas seja o teu Espírito, Deus, a glória. Porque de mim, Senhor, eu não tenho nada para passar para o teu povo, Senhor, mas o teu Espírito tem. Como o Senhor usou a boca de Moisés, como o Senhor usou a boca de Isaías, Jeremias, Senhor. Usa, Senhor, meu Pai, o teu servo para falar, meu Pai, nessa tarde de hoje, com o teu povo e com a tua igreja, Senhor. Então abençoa, Senhor, e faça assim como tu queres, na tua vontade e no teu querer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, igreja? Vamos lá, igreja. Ele diz assim, Isaías 55, versículo 3. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua, dando vós as firmes beneficências de Davi. Então nós vemos aqui que o próprio Deus, pediu o quê? Inclina os teus ouvidos, quer dizer, olha, ouve o que Deus tem para te falar nessa tarde hoje. Atenda, não seja uma Marta, mas seja uma Maria. Oh, aleluia. Igreja? Porque Marta estava ocupada com os afazeres de casa e Maria estava com a melhor parte. Ela está com Jesus, aos pés do Senhor Jesus, ouvindo a palavra de Deus. Não que Jesus queria que ali a casa estivesse desorganizada, mal arrumada, não. Mas nós temos que arrumar um tempo para estar o quê? Na palavra de Deus. Sabe o que acontece, igreja? Muitas vezes a pessoa fala assim, pastor, eu não tenho tempo de meditar na palavra, eu não tenho tempo de ler, eu não tenho tempo, eu trabalho, eu corro atrás do meu ganha-pão, e muitas vezes chego em casa, é criança, muita coisa. Mas é interessante, igreja? Todo mundo arruma tempo para alguma coisa, mas as pessoas sempre têm uma desculpa para a palavra de Deus. Desculpa para ler a palavra, desculpa para orar, desculpa para jejuar. A pessoa diz assim, pastor, eu não consigo jejuar.
Mas se o médico pede para você jejuar, para você entrar em jejum, porque você tem que fazer um exame médico, você entra. A pessoa entra à meia-noite, ou então entra 10 horas da noite, e o negócio é 7 horas da manhã. Ela está em jejum. A pessoa diz que não dá para ler a palavra, mas fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, dentro do celular, vendo, né, um montão de vídeo, vendo um montão de coisas, e não tem tempo de estar na palavra de Deus. Então, igreja, Deus quer que nós demos ouvidos. Deixa eu te perguntar uma coisa nessa tarde de hoje. Você não clama a Deus? Você não pede a Deus? Você não fala para Deus, Deus ouve a minha oração? Oh, aleluia. Você não pede a Deus, Deus ouve a minha oração, ouve a minha súplica. E Deus, diz a palavra do Senhor, que Ele não está com os ouvidos tampados, nem com o braço encolhido para que não venha ouvir a tua oração. Ele está atento a cada oração feita, né? Em nome de Jesus Cristo, né? Tanto que Salomão, ele orou para aquele templo que foi feito, e ele dizendo, Senhor, que o Senhor venha ouvir todas as súplicas, as orações que foi feita nesse lugar. Então ele sabia que, tipo assim, Deus responderia. Deus respondeu a Elias, quando Elias orou, então ele responde. Só que tem uma coisa, Deus ele ouve. Alguém te pergunta agora, e você ouve a Deus? Você tem ouvido a voz de Deus? Ou você só quer ouvir aquilo que você quer ouvir? Muitas vezes você entra numa live, no YouTube, alguma coisa, para você ouvir o que você quer ouvir. E ali vem algo que você, poxa, não é isso que eu queria ouvir. Porque as pessoas não querem ouvir o que Deus quer falar, mas quer ouvir o que ela quer ouvir. Então, nessa tarde hoje, ouça o que Deus tem para falar para você. Amém? Ouça, abre os teus ouvidos para Deus. Você quer que Deus ouça e Deus está falando contigo. A forma que Ele vai falar, a forma que Ele vai dizer para você, de repente não é como você quer, mas é como Ele quer. É como Ele quer. Vamos lá, igreja. Então vamos lá. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Olha só. Ouve e vim a mim. Quer dizer, chegar a Ele. Você, além de ouvir, você tem que chegar a Ele. Amém? A buscar Ele, ouvir, né? Entender ali o que Deus quer. Eu sei que é difícil, muitos vão dizer assim, mas pastor, eu não tenho entendimento. Pede a Deus. Pede a Deus sabedoria. Pede a Deus sabedoria. E Deus vai te dar sabedoria para você entender. Amém? Salomão não pediu? Salomão podia pedir riqueza, pedido pelo inimigo, pedindo várias coisas. Ele pediu o quê? Sabedoria. Para quê? Para saber lidar com o reinado. Como é que você quer algo se você não pede sabedoria a Deus? Pede sabedoria, Senhor, como é que eu tenho que agir isso dentro da minha casa? Como é que eu tenho que agir isso dentro do meu trabalho? Como é que eu tenho que agir isso na minha saúde? Como é que eu tenho que agir isso dentro do ministério? Pede sabedoria a Deus. Em vez de pedir fama, dinheiro, carro, casa, pede sabedoria. Amém, igreja? Como é que a pessoa pode pedir um casamento, mas não tem uma sabedoria para estar no casamento? Como uma pessoa pode pedir um carro se não tem sabedoria? Não tem nem a carteira para poder andar com carro. Tem gente que pede carro, mas não tem carteira. Que adianta, igreja? Tem gente que pede carro, mas não tem uma casa para morar, vive de aluguel. Igreja, acorda. A palavra do Senhor fala, não recebeste porque pedistes mal. Amém? Então vamos lá, igreja. E a vossa alma viverá só. Inclinar os ouvidos a vinde, né? Inclina os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve hoje. E a vossa alma viverá.
Deus está falando, ouve hoje que você vai viver, né? Você vai viver, você vai ser abençoado, amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deixa eu abrir aqui, igreja, lá em João, rapidinho, em nome de Jesus Cristo. É isso que eu falo, aqui é palavra e oração, e a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, amém, igreja? Glória a Deus. Deixa eu ver aqui, João, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Só instante, igreja. João, glória a Deus. Versículo, João, capítulo 11, tá? Versículo 25. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. É você ouvir e você crer. Jesus é o quê? A ressurreição. Então ele fala: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então aquele que ouve, ele vai viver. Mas aquele que não dá ouvidos, ele morrerá. Eu não falo morte, igreja, morte carnal, não. Eu falo morte espiritual. Porque muitos, na presença de Deus, estão morrendo espiritualmente. Porque não ouve, não querem ouvir, não querem estar na direção, não querem estar na orientação, querem fazer como querem. Querem fazer como eles querem. Não é assim, igreja. Deus está dando a direção, Deus está dando a receita, Deus está dando a orientação, mas muitos acham que não, eu não concordo com isso. Não, aquela palavra ali é muito pesada, aquela palavra ali não é para mim, aquilo ali não é para mim. Deus tentando fazer ali essa pessoa ver que Ele está dando a direção para ela. Vamos lá, coisa linda agora. Desceu fresco aqui agora. Coisa linda. O profeta Eliseu, ele deu a direção para quem? Para Naamã. E a direção que foi para Naamã, que ele estava leproso, ele falou assim: avisa a Naamã para ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes. E ali a carne dele será curada e ele será purificado. Só que Naamã se indignou, ele não aceitou a direção. Está pegando aí, igreja? Ele queria, como ele disse, mas não tem que ser em outro rio, um rio mais limpo, mas logo o Rio Jordão. A direção de Deus foi aquela. Se fosse pelos outros rios, Deus tinha dado direção. Mas Deus deu a direção para ele aonde ele se indignou, porque Deus sabia que ele ia se indignar. E ele tinha que descer a casa do oleiro, ele tinha que se humilhar, ele tinha que realmente, se ele quisesse ser curado, ele tinha que ir naquela direção. Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que te mostrarei. Ele seguiu uma direção de quê? De Deus. Pega para você nessa tarde. E outra coisa, coisa linda, Abraão ouviu, ele ouviu, não foi nada escrito não, ele ouviu, e dele ouvir, ele foi diante da direção que Deus mandou ele ir. E porque Deus fala contigo, Deus usa profeta, Deus usa a palavra, Deus usa louvor, Deus usa as orações, e você não ouve, e você está aí batendo cabeça, por quê? Ah, porque eu não quero seguir a palavra. Então, o que você está fazendo? Sou sincero, o que você está fazendo dentro de uma igreja? O que você está fazendo de ouvir uma live que você está ali ouvindo, mas você não quer praticar, você não quer fazer, porque você não concorda, você acha indignado, não é para mim.
Se Naamã não vai naquela água mergulhar, ele não seria curado. Se Abraão não ouve a voz de Deus e sai dali da terra dele, da parentela, não seria pai de tantas nações. E Deus abençoou a vida de Abraão. Oh, aleluia. Salaidre canta na Manácia. Você vê uma coisa, como é que ao ouvir a voz de Deus, você é abençoado, você é curado, você é liberto, você prospera, você cresce, mas é ouvindo a voz de Deus. Igreja, eu posso falar 1000 coisas para você, mas se não for da palavra de Deus, você não vai conseguir vencer. E é a palavra que liberta. Ele falou aqui: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Se crer, é acreditar, não é duvidar. E ele fala: e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu? E lá no versículo 40, disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Eu digo para você, igreja, muitos aí ainda não conquistaram, não venceram, não chegaram ao objetivo, porque falta isso: ouvir, primeiramente. Segunda coisa, crer. O que adianta ser ouvinte da palavra de Deus, mas não crer na palavra de Deus? E aí, igreja? Vamos lá? Em nome de Jesus Cristo, para confirmar nessa tarde de hoje. Pastor, é palavra. Por isso que o canal diz palavra e oração. Então a gente tem que entrar na palavra de Deus. Deixa eu falar para vocês. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir. Eita, Jesus da glória. Vamos lá, igreja. Tiago, capítulo 1, versículo 19. Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir e tarde para falar, tarde para se irar, né? Tipo assim, ouve e fale menos. Ouve e pare de falar demais. Aprenda a ouvir e ouvir a voz de Deus. Você não quer que a tua vida ande? Você não quer que você progredir, crescer? Então, ouvir a palavra de Deus. Vamos lá, igreja. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Igreja, a pessoa que ela se ira, Deus não vai fazer justiça. Deus não vai receber uma oração de ira. Não vai receber de jeito nenhum. A justiça é de Deus. Quem faz justiça é o Senhor. Quem faz justiça é o Senhor. Você não vai fazer justiça nenhuma. A tua ira não vai resolver nada. O que vai resolver é quando você clama ao Senhor e aí sim pede a Deus: Senhor, faz justiça. Mas não é você que tem que fazer justiça. Amém? Deixa que Deus faça justiça. Ele mesmo é Deus que faz justiça. Ele que julga a causa. Lá em Lucas, não me lembro agora, se acho que é acho que é capítulo 18, que ele diz o quê? Né? Não farei justiça aos meus escolhidos? Deixa que Deus faça justiça. Só ouve a voz de Deus. Só ouve Ele. Amém? Deixa Ele trabalhar, né? Vamos lá, igreja. Porque, vamos lá. Por isso, versículo 21. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebi com mansidão a palavra em voz exertada, a qual pode salvar as vossas almas. Receber a palavra com o quê? Com mansidão. Aonde pode salvar o quê? A tua alma. Então, a palavra o quê? Ela te salva, ela te cura, ela te liberta. Deus está falando nessa tarde de hoje, pessoas estão indo para lá, indo para cá, tentando fazer aqui e ali, não está dando certo, e Deus está usando o quê? A palavra de Deus. Me ouve,
Ouve que eu posso te dar a direção, eu que posso te dar a orientação do que você tem que fazer. E essa orientação vai vir diante da palavra. Deus está falando, só me ouve. Só grita os teus ouvidos, deixa eu falar contigo, me ouve, né? Deixa eu falar, não, ele tem falado, só que as pessoas não têm escutado. Então escuta hoje a direção que Deus está te dando, a orientação que Deus está te dando, amém? Ouve, primeira direção que ele está dizendo, ouve, atende, porque você vai ser salvo, tua casa vai ser salva, tua vida financeira vai ser salva, a tua saúde vai ser salva, teu ministério vai ser salvo. Ouve, para que haja salvação na tua casa e na tua vida. Vamos lá, igreja. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante a um homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se e logo se esquece de como era. Então, igreja, então vou falar para vocês nessa tarde. Aí vai no versículo 25, deixa eu terminar. E aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, que lê essa, a palavra liberta. Olha, vemos uma coisa aqui: a palavra cura, a palavra salva, a palavra liberta, a palavra prospera, a palavra vence. Mas ouvir e praticar não adianta. Se também é só ouvinte e não pratica, também não adianta de nada. Quantos estão sentados ouvindo a palavra, mas não estão praticando? O que você está praticando na palavra de Deus? Você só ouve. Por isso que a tua vida não anda. Porque você só ouve, você só está se alimentando realmente da palavra, mas você não está exercendo ela. Você não está tendo uma ação na palavra. Amém, igreja? Né? É como Deus fala assim, tem a mansidão. Deus fala, tem a mansidão, e você está com ira. Quer dizer, você está praticando a palavra? Não. Se Deus está mandando, tem a mansidão, tem a calma, você não está tendo. Então você não está praticando a palavra. Amém? Deus está falando, creia. Você está crendo? Não está crendo. Ah, eu creio, pastor, você crê mesmo? E o tempo quando chega a tempestade, quando chega o reboliço, quando chega ali o vento, você se desespera. Você está dizendo para Deus, sabe o quê? Como aqueles homens que estavam dentro do barco, o vento começou ali, e Jesus estava o quê? Descansando, dormindo. E os homens preocupados, nós vamos afundar, a gente vai naufragar, e ali Jesus dormindo, acordaram o mestre. O mestre levantou, olhou, estendeu a mão, calmou a tempestade, calmou o vento, acabou o mar, acabou. Ele disse assim, homens de pouca fé. É tipo assim, por que vocês não oraram? Por que vocês não buscaram? E isso ia se acalmar? Ah, mas era Jesus, era filho de Deus. Igreja, Jesus me ensinou. Ele estava ensinando aqueles homens que tem o que? Fé. Fé. Deus está falando contigo hoje, tenha fé, creia. Ouve hoje, ouve. Usa a tua fé e você vai sair dessa. Ouve a voz de Deus, Deus está falando contigo hoje. Usa a tua fé, creia que você vai sair dessa. Você vai sair do fundo do poço, você vai sair da lama. Você vai sair dessa situação que está no teu casamento. Você vai sair dessa situação que você tem passado no teu lar, na tua família. Amém? Deus vai mudar esse quadro, mas creia, tenha fé. Pare de olhar para o problema. Pare de olhar para a situação que você está passando e olhe para Cristo, creia. O que ele falou? Né? Aquele mesmo que estiver morto, ele viverá. E Deus está falando, seja ouvinte, ouva a palavra de Deus, mas pratica. E ele fala, e nisso persevera o quê? Perseverar, não sendo ouvinte, esquecido,
esquecidiço, mas fazedor da obra, esta tal será bem-aventurada no seu feito, vai ser feliz. Pronto. Deus falou tudo aqui. Para você ser feliz, você tem que ouvir. Aprenda a ouvir. É igual um filho, a verdade é dita. O pai fala: filho, sai disso. Filho, segue caminho. Faz aquilo outro. O que acontece, igreja? O filho ouve? Não. Quebra a cara. Aí sabe o que acontece? Vai se lembrar, bem que meu pai falou. Oh, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, aleluias. Papai está falando contigo hoje, dessa tarde de hoje. Ouve, usa fé. Vai nessa direção, vai nessa orientação que eu estou falando contigo. Não, o bispo está falando aqui não. É o próprio Deus dizendo para você, vai nessa direção. Faz dessa forma, faz desse jeito. Segue a palavra. Para de ser turrão. Sabe, tem pessoas que é como fosse uma mula. Ela não sai do lugar. Ela empaca ali. E Deus está falando nessa direção, filho. Ela está pedindo ajuda, socorro. E Deus está falando, vai, vem aqui, filha, que eu estou te ajudando. Ouve e vinde a mim. Né? O que a palavra fala? Vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, te aliviarei. E você está fazendo o quê? Você está só ouvindo, mas você não está praticando. E muitos nem ouvem. Quer ver um exemplo? Saul ouviu a direção que Deus deu para ele. O que ele fez? Ele não foi na direção que Deus falou para ele. Até uma parte ele fez, outra, o que Deus mandou realmente ele não fez. E quando Deus foi falar com ele, ainda questionou com Deus, que achava que ele achou que aquilo ali era melhor que estava sendo feito. Mas se Deus deu a direção, é aquilo que nós temos que fazer. Amém, igreja? Vamos lá, Isaías, para a gente terminar. Glória a Deus, e a gente daqui a pouco vamos orar. Glória a Deus, vamos lá. Em nome de Jesus Cristo. E ele fala assim: e dando vós fins de beneficência de Davi. Quer dizer, olha só: inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua. A pessoa que ouve a voz de Deus, ele vai fazer uma aliança contigo. Deus fez uma aliança com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus tem uma aliança contigo. Mas você tem que aprender a ouvir. Você tem que aprender a obedecer. O problema é que a pessoa quer fazer como ela quer. Tá entendendo? É como o filho. O filho quer fazer como ele quer. E o pai está dando direção, a mãe está falando, o pai está falando, pessoas estão falando, mas não quer ouvir. E aí, quando quebra a cara, muitas vezes até tarde. Amém, igreja? Vamos lá. Dando voz a fins de beneficência de Davi. Amém? Deus quer dar uns benefícios para a tua vida. Deus quer abençoar a tua vida. Deus tem falado contigo para abençoar a tua vida, tá? Mas esse caminho não dá, pastor. Não. Vai! Deus deu caminho para o povo de Israel passar, e era para o Mar Vermelho. Quando eles chegaram lá, ô Moisés, viemos no deserto para morrer. E Deus falou para Moisés: por que esse povo me clama? Por que não pede para eles marchar? Continue em frente. Aí você vai olhar realmente, mas frente aonde? Só estão vendo o mar. Mas ele está falando, ele sabe o que está falando, ele garante. Se ele te chamou, ele te garante. Continue marchando, vai em frente. Não para, não desista, continua. Ouve. Dá para você entender? Ouve a voz de Deus. Deus está falando, marcha, mas eu não estou vendo saída, eu não estou vendo. Mas Deus está falando para você nessa tarde. Ele é a tua saída, Ele é a tua luz. É Ele que vai fazer na tua vida. Estou aqui nessa tarde, ouve a voz de Deus. Vamos lá, versículo 4. E eis que eu o dei por testemunha aos povos, por príncipe e mandador dos povos,
Eis que chamarás uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo Israel, porque ele te glorificou, né, igreja? Em nome do Senhor Cristo, né? Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Busca ao Senhor, invocai ao Senhor. Mas, igreja, você quer que Deus ouça, mas também ouve a voz de Deus, né? Ele falou, né? Deus é do Santo Israel, porque ele te glorificou, né? O que Deus falou ali? Se vês, se creres, verá a glória de Deus. Então, para você ver a glória de Deus na tua vida, você tem que crer e acreditar e parar de duvidar. A dúvida não é de Deus. Amém, igreja? Você não pode colocar dúvida. Não duvide das coisas de Deus. Amém? Não duvide. Porque quando você coloca dúvida, você está dizendo para Deus o quê? Que eu não creio, que eu não acredito. Não vai acontecer. Está entendendo, igreja? Em nome de Jesus Cristo. Mas você tem que crer. Em nome de Jesus Cristo, para a honra e para a glória. Lá em Tiago, capítulo 1 ainda, olha o que ele fala aqui, ó, versículo 6. Peça, porém, com fé, e nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Você que tem dúvida, dúvida de Deus, igreja, dúvida do inimigo. Não tenha dúvida, o que Deus já mandou você fazer. Ele já falou contigo? Faça. É uma campanha, é um jejum, é uma oração, é uma porta de trabalho, é no teu casamento, é na tua vida sentimental, é na tua saúde, é no teu lar. Eu não sei, o que Deus já te orientou. Só você tem questionado. Não questiona. Faça como Deus tem mandado.